Em uma fria noite de janeiro de 2011, em Holland, Ohio, um casal jovem e apaixonado viveria seus últimos momentos em circunstâncias que chocaram uma comunidade inteira. Johnny Clark, de 21 anos, e Lisa Straub, de 20 anos, eram conhecidos por suas personalidades vibrantes e pelo amor que nutriam um pelo outro. Johnny, um jovem carismático que iluminava qualquer ambiente, estava cursando escola de barbeiro com sonhos de ter seu próprio negócio. Lisa, descrita como divertida e cheia de vida, trabalhava meio período no TGI Fridays enquanto estudava enfermagem. O que deveria ser uma noite tranquila de jogos de sinuca e diversão com amigos se transformou em um dos crimes mais brutais já registrados na região. A forma como foram encontrados, amarrados e sufocados com sacos plásticos, revelava não apenas a crueldade do ato, mas também sua natureza calculada e pessoal. A investigação que se seguiu exporia uma rede complexa de relacionamentos conturbados, dívidas, rumores sobre dinheiro escondido e segredos que muitos preferiam manter enterrados. O bairro suburbano de Holland, nos arredores de Toledo, Ohio, vivia uma calmaria invernal, com neve cobrindo as ruas e uma sensação de paz que disfarçava qualquer ameaça. A casa na 2161 Long Acre Lane, uma residência confortável e bem cuidada, pertencia a Jeff e Mary Beth Straub, um casal que acabara de partir para Porto Rico, celebrando seu 25º aniversário de casamento em uma viagem prolongada. Eles deixaram a filha Lisa sozinha na propriedade, criando um vazio temporário que transformaria o lar em palco de um pesadelo inimaginável. Johnny, nascido em 15 de abril de 1989, era o filho carinhoso de John Clark e Mattis Vasquez Clark, morando com a família em Toledo até se mudar para a casa dos Straub em dezembro de 2010. Com sua personalidade magnética, ele era conhecido como o alma da festa. Um rapaz atlético, quase 1,80 m de altura e 90 quilos, que sonhava em abrir um salão de barbeiro. Lisa equilibrava o trabalho no TGI Fridays com estudos de enfermagem, exalando alegria e uma natureza brincalhona que a tornava adorada por todos. Eles se conheceram em uma festa em 2009, conectando-se instantaneamente por suas almas extrovertidas, e após uma breve separação em 2010, reconectaram-se, comprando até um filhote de Rottweiler juntos. No entanto, por trás da fachada feliz, ambos lidavam com o uso habitual de analgésicos prescritos, o que os inseria em um círculo social turbulento, cheio de festas e conexões duvidosas. Na noite de 30 de janeiro de 2011, o ar gelado de Holland carregava uma tensão invisível. Lisa terminava seu turno no TGI Fridays por volta das 22 horas, ansiosa para se juntar a Johnny. Ele planejava buscá-la e, em seguida, pegar os amigos Tiffany Williams e Zach Burkett, um garoto de 17 anos morando com ela, para uma noite casual na casa vazia dos Straub, jogando sinuca, conversando e talvez consumindo pílulas recreativas. Johnny, que passara parte da noite assistindo ao Pro Bowl com um amigo, conversou por telefone com uma conhecida da família às 22h41, revelando que esperava Anthony Watson, um contato possivelmente ligado a transações informais como venda de maconha. A casa, isolada pela ausência dos pais de Lisa, parecia o refúgio perfeito, mas algo sombrio se aproximava. Às 22h41, Tiffany ligou para Johnny, confirmando o horário da carona, enquanto ela e Zach saíam para uma rápida ida à loja. Ele atendeu, mas sem o habitual alô. Em vez disso, Tiffany ouviu sua voz agitada repetindo "Bro, what are you doing?" 3 vezes com tom de raiva e confronto. Logo depois, veio a pergunta cortante: "Who the hell are you?" Ecoando irritação crescente. Uma voz masculina murmurava ao fundo, indistinta mas presente, sugerindo uma intrusão repentina. Johnny então dirigiu-se a ela. "Tiff, I'll call you back", desligando de forma abrupta. Daquele momento em diante, o silêncio tomou conta. Johnny e Lisa pararam de responder chamadas e mensagens.
um vazio alarmante para um casal sempre conectado. A preocupação cresceu rapidamente. Tiffany, inquieta com o tom da ligação, tentou contatá-los por horas, enviando mensagens e ligando sem resposta. Por volta das 0h30, ela e Zach dirigiram até a casa, após uma parada para cigarros e uma visita rápida a uma sobrinha. Bateram na porta, tocaram a campainha, mas o silêncio persistiu, apesar das luzes acesas iluminando o interior. Espiando pelas janelas laterais, Tiffany notou portas internas do andar superior abertas. Algo estranho na casa organizada dos Straub, onde a norma era fechar tudo e apagar as luzes. Isso a deixou ainda mais alarmada, sugerindo caos interno. Sem chamar a polícia diretamente, temendo complicações com drogas na residência, ela ligou para amigos do grupo, incluindo a namorada do melhor amigo de Johnny, relatando o ocorrido e pedindo que tentassem contato, espalhando o pânico inicial. A inquietação de Tiffany logo se espalhou para a família de Johnny. Por volta da 1h, ela contatou Sherita, namorada do melhor amigo de Johnny, Cass Allen, que por sua vez ligou para Metis Vasquez Clark, mãe de Johnny. Metis, uma mulher dedicada que falava com o filho 15 a 20 vezes por dia, já estava ansiosa pela falta de contato horas a fio, algo incomum para o rapaz que sempre respondia. Seu coração acelerado a levou a discar o 911 a 1h21 da madrugada, relatando a chamada estranha ouvida por Tiffany, o som de algo caindo e a suspeita de que o filho e Lisa haviam sido atacados. Ela implorou por uma verificação de bem-estar na casa dos Straub, descrevendo o carro de Lisa na garagem e a casa com luzes acesas, mas sem respostas. O deputado Daniel Norrick respondeu, inspecionando o exterior. Sem pegadas na neve, sem sinais de arrombamento ou luta visível pelas janelas laterais. Ele notou um veículo suspeito, que depois se revelou ser o de Tiffany, mas, sem indícios de emergência, partiu após 11 minutos, deixando Metis ainda mais desesperada. A família não desistiu. Metis ligou novamente para o 911, insistindo que algo estava errado, mencionando a demora de Tiffany em relatar e sugerindo que ela poderia ter armado uma armadilha. Norrick retornou à casa, encontrando Tiffany e Zach no local, mas outra inspeção revelou o mesmo. Luzes acesas na parte de trás, TV ligada, sem perturbações aparentes. Sem causa provável para entrar, ele foi embora mais uma vez. Metis, agora com o marido John Clark e uma prima, dirigiu até a residência. Tiffany ofereceu carona a John, que aceitou, e juntos com Zach foram para lá. John, um pai protetor, circulou a propriedade nevada, espiando pelas janelas. Na cozinha, uma visão aterrorizante, um celular no chão e a silhueta imóvel do filho, sugerindo algo horrendo. O pânico explodiu quando John arrombou a porta da frente com um chute desesperado. Correndo para dentro, ele encontrou Johnny e Lisa caídos na cozinha fria. Ambos estavam amarrados com fita adesiva preta grossa, mãos atrás das costas para os dois e tornozelos para Johnny. Sacos plásticos comuns de supermercado cobriam suas cabeças, selados firmemente com fita ao redor dos pescoços, um método cruel que os sufocara. John rasgou os sacos de Lisa primeiro, depois do filho, tentando reanimação cardiopulmonar com mãos trêmulas, mas os corpos já estavam frios e sem vida. Metis do carro ligou freneticamente para o 911 novamente, gritando sobre os corpos inconscientes, as roupas desalinhadas e os celulares no chão, implorando por ajuda imediata. A cena do crime revelava um horror meticuloso. Johnny e Lisa jaziam de costas no piso da cozinha em direções opostas, como se arrastados e abandonados. Suas mãos estavam presas com camadas de fita adesiva, limitando qualquer chance de fuga. As camisetas estavam puxadas para cima, expondo torsos, enquanto as partes inferiores das roupas haviam sido abaixadas, sugerindo humilhação ou busca por algo. A carteira vazia de Johnny descansava sobre seu peito nu, um toque macabro. Celulares quebrados, possivelmente pisoteados ou arremessados, espalhavam-se pelo chão, silenciando qualquer pedido de socorro.
Sinais de violência pontuavam o andar térreo, pintando um quadro de luta caótica. Um relógio fora derrubado da parede, marcando o tempo congelado do ataque. Na sala, um vaso de plantas tombado espalhava terra, indício de empurrões ou correria. A porta entre a garagem e a cozinha mostrava danos no trinco e na moldura, curvada como se Johnny tivesse tentado barrá-la com o corpo, confirmando o ponto de entrada dos intrusos. 2 facas haviam sido retiradas do bloco na cozinha e deixadas no balcão, talvez usadas para ameaçar o casal ou simplesmente abandonadas em meio ao caos, deixando dúvida se serviram para intimidar ou algo pior. O caos no andar térreo era apenas o prelúdio para o pandemônio no segundo andar, onde os intrusos pareciam ter liberado uma fúria metódica em busca de algo específico. O quarto principal dos pais de Lisa estava em completa desordem, como se uma tempestade tivesse passado. O colchão fora arrastado parcialmente para fora da base da cama, expondo o chão embaixo, enquanto gavetas e armários bocejavam abertos, com roupas e pertences espalhados pelo piso em pilhas desordenadas. No closet adjacente, uma cômoda pesada havia sido derrubada para a frente, derramando seu conteúdo e revelando um painel de acesso a um espaço de crawl que fora violado, com um buraco na parede de gesso. Sob a cômoda caída, envelopes brancos contendo 4,6 milhões de dinares iraquianos, uma moeda estrangeira equivalente a cerca de 4.500 dólares americanos, foram encontrados intactos, ignorados pelos agressores em meio à bagunça, sugerindo que o alvo não era qualquer valor aleatório. O quarto de Lisa, logo ao lado, também carregava marcas de invasão brutal, como se ela tivesse tentado se barricar ali em um último ato de desespero. A porta fora forçada de dentro para fora, com a moldura rachada e o trinco destruído, indicando que alguém a havia empurrado para entrar enquanto ela se trancava. Gavetas estavam escancaradas, uma cadeira tombada de lado como em uma luta rápida, e a bolsa de Lisa fora virada de cabeça para baixo na cama, espalhando itens pessoais. Seu RG e chaves jaziam no quarto, abandonados, pintando um quadro de pânico. Talvez Lisa tenha corrido para cá trancando a porta, só para ser dominada e arrastada de volta para baixo. As primeiras pistas da investigação emergiram assim que os detetives, liderados por Jeff Kozak, processaram a cena, revelando um crime calculado em um cenário invernal. Não havia pegadas na neve fresca do lado de fora, exceto as da família e polícia, o que descartava entradas aleatórias e apontava para algo interno ou cuidadoso. Joias caras, incluindo relógios e bijuterias, foram deixadas intocadas no banheiro principal, expostas em caixas abertas. O que era estranho para um roubo comum. Por que ignorar itens de valor imediato? Apenas 2 notas de 20 dólares deixadas perto de um pote de trocados haviam sumido. Um montante irrisório comparado ao que fora revirado. Os envelopes com dinares iraquianos, guardados sob a cômoda no closet, permaneceram no local, reforçando a ideia de que os intrusos buscavam algo mais específico, como um cofre ou pilhas de dinheiro, e não uma pilhagem geral. Evidências foram meticulosamente coletadas para análise forense, com foco em traços que pudessem identificar os culpados. A fita adesiva preta usada para amarrar os corpos e selar os sacos plásticos foi removida e enviada para testes de DNA, buscando impressões latentes ou fluidos. Uma bituca de cigarro Newport, estranhamente colocada no corredor perto da porta da garagem, em uma casa limpa onde fumar era proibido, chamou atenção imediata, sugerindo que fora deixada durante o crime. Lisa apresentava DNA feminino não identificado na fita ao redor de seu pescoço, enquanto Johnny tinha DNA masculino desconhecido em sua roupa e fita nos pulsos e tornozelos. Múltiplas bitucas de cigarro foram recolhidas da propriedade, incluindo do quintal e interior, junto a uma faca encontrada em uma caixa na neve perto da garagem, e partes dos celulares quebrados, todos testados para digitais e DNA em um esforço para mapear presenças. A teoria inicial dos investigadores apontava para um roubo que dera errado, impulsionado por rumores espalhados por Johnny.
Ele havia se gabado para amigos sobre supostos $100.000 guardados na casa dos Straub, possivelmente para se engrandecer, embora a família negasse veementemente qualquer cofre ou quantia alta em espécie. Os pais e irmã de Lisa afirmaram que não havia nada assim. Os detetives acreditavam em um ataque direcionado, não aleatório, dado o timing com os pais ausentes e a ausência de arrombamento visível. Os assassinos pareciam conhecer a rotina e trouxeram fita adesiva e sacos plásticos, indicando o planejamento para subjugar e silenciar, o que transformava o incidente em algo pessoal ou motivado por ganância mal informada. Com a cena do crime processada, os detetives mergulharam nos círculos sociais de Johnny e Lisa, revelando uma rede sombria que contrastava com suas personalidades extrovertidas. Ambos frequentavam um grupo amplo, conectado por festas e amizades mútuas, mas repleto de indivíduos problemáticos, muitos com ficha criminal por tráfico de drogas, assaltos e violência doméstica. Johnny, em particular, devia dinheiro a várias pessoas, incluindo por transações informais como venda de maconha, e se gabava de conexões que o faziam parecer mais influente. Essa teia de relações tóxicas complicava a investigação, com testemunhas relutantes em falar por medo de retaliação ou autoincriminação. Para mapear suspeitos, quase 40 pessoas do círculo tiveram amostras de DNA coletadas, incluindo swabs bucais, em uma busca exaustiva por matches com as evidências da casa. O foco inicial recaiu sobre Tiffany Williams e Zach Burkett, os amigos que ouviram a intrusão. Tiffany, grávida de AP, ex-namorado de uma conhecida do grupo chamada Alex Casino, foi interrogada múltiplas vezes, com detetives questionando por que demorou 2 horas para alertar alguém, sugerindo possível envolvimento. Zach reprovou em um teste de polígrafo, levantando suspeitas sobre sua honestidade, embora ele negasse qualquer ligação com o crime. Inconsistências no relato de Tiffany sobre a ligação, como se Johnny havia dito "Tiff, I'll call you back", ou simplesmente largado o telefone, a colocavam sob escrutínio, especialmente por temer chamar a polícia devido a drogas na casa. Ambos foram pressionados em entrevistas repetidas, com Tiffany insistindo que Johnny soava como se conhecesse os intrusos, mas sem provas concretas ligando-os aos assassinatos. Anthony Watson emergiu como pessoa de interesse quando detetives ligaram sua presença esperada à noite do crime. Johnny havia mencionado a uma amiga da família que o aguardava em casa, possivelmente para uma transação. Inicialmente, Anthony contou que cancelou o encontro por ser tarde, negando ter visto o casal. Meses depois, preso por roubo com agravante, mudou a versão para barganhar. Disse que ouviu de uma amiga que 3 perpetradores, incluindo Sam Williams e 2 mulheres, invadiram a casa em busca de um cofre com dinheiro e heroína. Ele alegou que eles empurraram Johnny para dentro, reviraram paredes e causaram danos, transformando o incidente em um roubo fracassado. Sua acusação coincidiu com a redução de sua pena para delito menor. Mas ele nunca testemunhou em tribunal e foi assassinado em 2018. Alexandra Alex Casino, uma mãe solteira de 21 anos e ex-amiga próxima de Johnny, carregava um relacionamento conturbado que a colocava no radar. Eles brigaram por um filhote de pitbull que Johnny e Lisa compraram dela por $100, pagando apenas 50 e ignorando o resto, o que a enfureceu inicialmente. Em novembro de 2010, Alex comprou um carro de Johnny por $1.500, pagando 750 adiantados, mas o veículo quebrou em 2 semanas. O pneu caiu sem que ela tivesse batido em nada. Alex se recusou a pagar o restante, acusando Johnny de vendê-lo defeituoso, enquanto ele insistia no dinheiro. A disputa escalou para a troca de ameaças. Johnny alertou que seu pai lidaria com ela, e Alex ameaçou agredir Lisa, com testemunhas confirmando as discussões acaloradas. Alex admitiu ter dormido com Johnny durante a separação dele de Lisa em 2010, mas alegou que permaneceram amigos depois. 2 dias após os assassinatos, em 1º de fevereiro de 2011, Alex enviou uma mensagem ameaçadora a outra mulher em uma briga separada.
algo como: assista às notícias, pessoas são amarradas com fita adesiva e deixadas para morrer, usando o método exato do crime para intimidar o que soava suspeito. Apesar disso, Alex forneceu DNA voluntariamente, que não combinou com as amostras da cena, e passou em um polígrafo, negando o envolvimento e sugerindo que Johnny devia milhares a credores perigosos. A análise de DNA trouxe a reviravolta, que os detetives tanto buscavam, centrada em uma bituca de cigarro Newport encontrada no corredor perto da porta da garagem, um item deslocado em uma casa imaculada onde fumar era estritamente proibido, conforme confirmado pela irmã de Lisa. Os testes revelaram um perfil misto 50-50 de dois homens, Samuel Williams e Camille Pedoway, sugerindo que eles haviam compartilhado o cigarro. Essa evidência colocava ambos na cena, especialmente porque outras bitucas na propriedade continham DNA de conhecidos e desconhecidos, mas essa parecia fresca e intencional. Sam Williams, em particular, carregava um extenso histórico criminal, com condenações por assaltos, violência doméstica e outros delitos menores, estando em liberdade condicional na época, o que o tornava um suspeito imediato em um crime violento como esse. Samuel Williams, de 22 anos, emergiu como o primeiro suspeito principal, com uma vida marcada por idas e vindas à prisão por crimes menores, como furtos e violações de condicional, embora nada tão grave quanto o assassinato. Em 2010, ele obteve seu GED, um diploma equivalente ao ensino médio, e no outono de 2011 estava matriculado em cursos de Sociologia e Justiça Criminal, tentando virar a página. Sam conhecia o círculo social de Johnny e Lisa indiretamente através de Alex Cassino, que o via como um irmão desde a adolescência e frequentava os mesmos ambientes, embora ele negasse contato direto com as vítimas. Seu melhor amigo era Camille Pedoway, com quem cresceu e dividia hábitos como fumar Newports, o que explicava o DNA misto na bituca, uma amizade que os unia em suspeitas conjuntas, já que Camille também tinha passagens pela polícia por delitos semelhantes. A prisão de Sam ocorreu de forma inesperada, enquanto ele comprava cigarros em uma loja local, inicialmente confundida por ele como uma violação de condicional. Levado para interrogatório, ele negou veementemente conhecer Johnny ou Lisa, ou ter pisado na casa dos Straub, insistindo que nunca ouvira falar do endereço em Holland. Confrontado com o DNA na bituca, Sam ficou sem explicação, murmurando: "Como posso explicar isso? E não sei", o que só aumentou as suspeitas. Ele admitiu conhecer pessoas em comum, mas manteve a inocência, pedindo um advogado quando o foco se voltou para o assassinato. Pouco depois, Camille Pedoway foi preso e indiciado como cúmplice, baseado no mesmo DNA, com detetives teorizando que a dupla agira junta em um roubo que escalou para homicídio, dada sua proximidade e histórico compartilhado. Enquanto aguardava julgamento na cadeia do condado de Lucas, Sam fez ligações que se tornaram evidência crucial, usando o PIN de outro detento para evitar monitoramento direto, uma tática comum para contornar escutas. Em uma conversa com Stephen Pedoway, irmão de Camille, ele disse: "Quando você estava na cadeia, nós decolamos. Isso era para ser eu e você, mas o irmãozinho teve que tomar seu lugar." Stephen respondeu que Camille não faria direito como ele, e Sam concordou. Não, ele não fez direito, mas fez bom o suficiente para algo acontecer. Em outra ligação para o sobrinho, Sam admitiu: "Eu me ferrei. Vou ficar aqui por muito tempo", interpretado pelos promotores como confissão velada do crime. Embora Sam mais tarde alegasse se referir a outros delitos como tráfico de drogas e prostituição. Em dezembro de 2011, o informante da prisão, Eric Yingling, detento no mesmo andar que Sam, aproximou-se dos detetives alegando ter ganhado sua confiança ao fingir já estar sentenciado, sem nada a perder. Yingling relatou que Sam confessou os detalhes do assassinato. O relato detalhado de Eric Yingling pintava um quadro sinistro do crime, baseado na suposta confissão de Sam na cadeia. Segundo ele, 3 homens,
Sam, Camille e um terceiro chamado Eric Taylor invadiram a casa motivados por boatos de que Johnny guardava maconha e pilhas de dinheiro, ecoando as gabarices do rapaz sobre os Straub. Eles entraram pela garagem, surpreendendo Johnny no telefone. Ele gritou: "Quem são vocês?" e mandou Lisa correr para cima, trancando-se no quarto. Os intrusos forçaram a porta, arrastando-a de volta para a cozinha, onde amarraram o casal em cadeiras opostas, gritando por informações sobre o diesel, gíria para drogas ou grana. Para pressionar Johnny, colocaram o saco plástico na cabeça de Lisa repetidamente, fazendo-a desmaiar para forçá-lo a falar. Na terceira vez, ela não acordou, morta por asfixia acidental. Sem saída, decidiram eliminar Johnny também, já que ele vira tudo. Enquanto Sam e Camille saíram para a garagem para discutir e fumar um cigarro, deixando a bituca incriminadora, Taylor sufocou Johnny, transformando o roubo em duplo homicídio não intencional, mas brutal. Alibis e contradições surgiram para complicar o caso contra Sam, com Destiny Madry, uma namorada casual dele, insistindo que passaram a noite juntos no bar Bottom Line, assistindo ao Pro Bowl com amigos como o primo Larry e Ed Flores, celebrando o aniversário de 21 anos de outro. Ela descreveu mesas perto da porta, drinks e karaokê ausente devido ao jogo, mas detetives a confrontaram com um blefe sobre câmeras inexistentes no bar sem abalá-la. Destiny mencionou uma ida ao Hotel Bedford depois, mas registros não confirmaram check-in naquela noite, embora amigos mais tarde fornecessem affidavits apoiando a presença no bar. Celular de Sam pingou em uma torre perto do Bottom Line às 22 horas e 27 minutos. Apenas 14 minutos antes da ligação de Tiffany, às 22 horas e 41 minutos. E o bar ficava a aproximadamente 32 quilômetros da casa em Holland, o que equivalia a cerca de 30 minutos de carro, um timing apertado que questionava se ele poderia chegar a tempo do ataque. Sam admitiu múltiplos celulares, mas essa evidência de localização não foi explorada fully no julgamento, criando brechas na acusação. Em julho de 2012, os julgamentos paralelos de Sam e Camille ocorreram simultaneamente no mesmo tribunal, mas em andares diferentes, um arranjo incomum que intensificava a pressão sobre a promotoria. A mãe de Johnny foi banida da sala de Camille por não controlar emoções, acusando depois a promotora Julia Bates de preguiça e conflito, já que era casada com o juiz. Defesas de ambos questionaram a coleta de evidências na cena, alegando erros como fotos, mostrando a bituca possivelmente movida por investigadores, e argumentaram que ela poderia ter sido depositada dias antes ou trazida de fora sem DNA de terceiros. Um item móvel não provava presença no crime. Para Camille, a juíza Bates absolveu-o sob a regra 29, citando insuficiência de provas. A bituca era fraca, sem DNA dele em fitas ou roupas das vítimas, e poderia ter sido deixada em outro momento, libertando-o, apesar do DNA misto. A condenação de Sam Williams veio em contraste, com o júri o considerando culpado de 2 counts de homicídio qualificado, sequestro e roubo agravado, baseado na bituca, ligações da cadeia e testemunho de Yingling, que mencionara os dinares iraquianos como detalhe secreto, embora programas como Nancy Grace os tivessem citado dias após o crime. O júri deadlocked na fase de pena, incapaz de unanimidade para a morte, levando o juiz a sentenciá-lo a 2 prisões perpétuas consecutivas sem possibilidade de condicional, mais 10 anos por sequestro e roubo cada. Apesar da vitória, o caso permanece oficialmente aberto, com detetives crendo em mais envolvidos, devido a DNAs não identificados de homem e mulher nas vítimas, deixando famílias em busca de justiça completa mais de uma década depois.